Olá pessoal, aqui é o professor Magrão com uma aula de raciocínio lógico. Vou apresentar para vocês aqui uma questãozinha da prova de escrevente do TJ São Paulo 2015. É a sexta aula de uma série de 10 da Fundação VUNESP. Uma avaliação com apenas duas questões foi respondida por um grupo composto por X pessoas. Sabendo-se que exatamente 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira questão, que exatamente 100 pessoas desse grupo acertaram as duas questões, que exatamente 250 pessoas acertaram apenas uma das duas questões e que exatamente 180 pessoas erraram a segunda questão, é possível afirmar corretamente que x é igual a... Primeira informação dada, exatamente 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira questão. Então aqui eu tenho o conjunto das pessoas que acertaram a primeira questão e nesse conjunto eu tenho 160 pessoas. Exatamente 100 pessoas acertaram as duas questões. Olha só, pessoal, geralmente é por essa informação que nós começamos. Aqui ele diz respeito à intersecção desses dois conjuntos. Então, nessa intersecção eu tenho 100 pessoas, né? Quebrando aqui o conjunto das pessoas que acertaram a primeira questão em duas partes, né? As que acertaram apenas a primeira questão e as que acertaram a primeira e a segunda, ok? Vamos lá, próxima informação, exatamente 250 pessoas acertaram apenas uma das duas questões, certo? Então vamos lá. Nesse ponto, você tem que pensar que quando eu tenho um diagraminha com dois conjuntos, ele quebra o conjunto universo em quatro partes, né? Eu tenho o conjunto das pessoas que acertaram ambas as questões, que é a intersecção. Eu tenho um conjunto das pessoas que acertaram apenas uma das questões, ou seja, acertou apenas a primeira questão, e as pessoas que acertaram apenas a segunda questão. E as pessoas que não acertaram nenhuma questão, certo? Se ele diz que 250 pessoas acertaram apenas uma das duas questões, olha só. 60 pessoas acertaram apenas a primeira, então 250 menos 60, 190 acertaram somente a segunda, ok, pessoal? Bom, continuando aqui. 180 pessoas erraram a segunda questão. Opa, lembra que eu tinha dito lá que o conjunto está dividido, o universo, em quatro partes, né? Aqui eu tenho três delas. E ele diz que 180 pessoas erraram a segunda questão. Então essas 180 pessoas estão fora desse conjunto circulado aqui de vermelho. Mas já tem 60 aqui, certo? Sobraram então 120 pessoas. E onde estão essas 120 pessoas? Na parte aqui no universo das pessoas que não acertaram nem a primeira questão e nem a segunda questão. Eu deixei indicado aqui embaixo, ok? Então, o enunciado ele diz o seguinte: uma avaliação com apenas duas questões foi respondida por um grupo composto por X pessoas, ok. É possível afirmar corretamente que X é igual a. Então, eu fechei aqui o conjunto, né, das pessoas avaliadas, das X pessoas, e esse conjunto, como eu havia dito, está dividido em quatro partes: as que não acertaram nenhuma questão, as que acertaram apenas a primeira, acertaram apenas a segunda e acertaram ambas, né? Ou seja, tem quatro partes. Para saber o total de pessoas avaliadas, então eu vou somar as partes. Então, 60 mais 100, 160, mais 190, 350, mais 120, 470. Então, pessoal, 470 pessoas foram avaliadas. Resposta, letra E. Um grande abraço a todos, até a próxima.